Agora sim, gravando. Ele não é um trabalhinho que vai simplesmente, a gente vai olhar um videozinho na internet, com todo respeito, podem olhar à vontade, podem pesquisar à vontade, que vai ajudar, e ele vai sair. Ele precisa pensar um pouco. Por que eu tenho que ter uma antena para colher o sinal RF? Característica de uma antena. A antena é projetada para trabalhar em uma determinada faixa de frequência. Por isso que eu brinquei com ele ali, com a dele. Ele pegou um fio e enrolou. Esse enrolar de fio dele, será que é o suficiente para captar RF? Ah, eu aproximei do micro-ondas. Por que micro-ondas? Oi? A frequência é muito baixa. A gente quer calcular, pegar no IRF, que é alta. Mas depende da modulação, igual lá em casa. Em casa tem um fio de RGB, que é o oficial, pedacinho dele aberto. Pega sinal digital. Mas por quê? Exposição de bituruna e tipo, a NTV, a onda de modulação dela é muito baixa. Exatamente. Esse primeiro capacitor que a gente coloca quando a gente fala tratamento de impedância, ele serve para aproveitar melhor o sinal que você está colhendo para jogar para o retificador. Por que a gente tem um capacitor normalmente de armazenamento de carga? Porque a energia que está sendo gerada ali nem sempre é o suficiente para manter uma carga ativa. Por exemplo, o LED. O LED, para isso, o LED precisa constantemente de 1,2 volts e 20 mA. Aí, vou usar seu exemplo que você está com esse circuito montado legal. Pergunta: qual foi a tensão que você encontrou na saída desse seu circuitinho? Oi? Então, não tem como a gente começar nada de parâmetro de análise se a gente ter primeiro a tensão. Porque vamos dizer que você acha uma tensão de 20 milivolts. Vou colocar bem baixa a tensão. Então, 20 milivolts você não vai conseguir acender o LED nunca. Quer dizer, ele vai acender, você não vai conseguir ler. Então você tem que arrumar alternativas dentro do manejo do seu circuito para chegar nisso. Provavelmente o vídeo que você viu é um que o cara usa um rádio RF e ele até enrola o cabo na antena e aí na hora que ele aperta, acende o LED, acende a calculadora. A calculadora, inclusive, você vê que ele digita o número, na hora que ele aperta a soma, que ele vai digitar o segundo, ela começa a apagar. Por quê? O que está acontecendo ali? O capacitor está descarregando. A gente tem que tomar bastante cuidado com os capacitores. Antes da retificação, normalmente a gente vai utilizar capacitores cerrados, que vai trabalhar em corrente alternada, porque é corrente alternada. Depois da retificação, a gente vai trabalhar com capacitores contínuos, os eletrolíticos. Então você vai usar cerâmico normal antes, eletrolítico depois. Por quê? Um vai armazenar mais cargas negativas e outro mais positivas. Aí, por exemplo, você está aí dentro da sua colheita. Qual que é o ponto comum, o termo GND do seu circuito? Agora, analisando aí, onde está o GND? Para você ter como ponto de referência para o restante do circuito. Eu vou fazer uma ilustração aqui, pessoal. Eu não tenho os cálculos. Eu estou falando, não tenho os números exatos. O que eu testei na minha época de faculdade, ele era mais ou menos assim. Agora sim, tem um esquema que você põe na bateria de 9 volts, esse aí funciona. Não, mas aí, meu amigo, aí eu não precisava fazer um corretor de RF. Se fosse para fazer isso, eu mandava vocês fazer uma bobina de Tesla para você soltar a raio da faculdade. Eu não me lembro o que eu fiz na minha época de faculdade. Era mais ou menos assim. Aí eu não lembro os valores que eu usei na minha época de cor. Não lembro, estou tentando lembrar aqui, pessoal, não lembro de cor mesmo.
estou desenhando aqui, pessoal, mas eu não me lembro se era exatamente assim que eu fiz, tá? E é a lembrança que eu tenho. É a lembrança que eu tenho do que eu fiz. Oi? Que lutou? Que lutou? Não, eu falei de antena. Não vamos confundir a antena com o indutor. A antena pode ser uma esteira isolada? Pode. A antena está aqui, dentro do circuito. Eu não me lembro de ter falado, não. O que eu falei era que tinha que ter a antena, o casador de impedância, circuito retificador, circuito armazenador e carga. Então, o que eu me lembro de ter feito na minha época foi isso daqui. Até um pouco parecido com o seu. Só que o seu você está com um capacitor só aqui e está alimentando direto o LED. Experimenta tirar o LED, deixar um tempo ele carregando e colocar. Aqui, o que define a quantidade de carga que o capacitor armazena? Não é o tamanho dele? Então, quanto maior a carga, o capacitor que eu colocar aqui, mais carga ele vai armazenar. Não necessariamente eu vou colocar aqui um farad, um capacitor que até que ele carregue vai demorar uma eternidade. Aqui provavelmente, chutando, pessoal, esse é um dos modelos que tem. Existe uns 30, 40 diferentes, se vocês pesquisarem na internet. O ponto importante, que eu julgo maior situação, é nesses dois elementos aqui. Porque a minha antena tem que ter um casamento de impedância correto, e aí é algo que vocês deveriam estar relativamente pesquisando nesse momento, é o casamento de impedância, antes de qualquer coisa, para definir a antena. Por quê? Você enrolou o fio. Que diferença faz esse fio? Enrolado ou esticado? Por exemplo, igual eu vi na internet que eles usavam uma mini antena parabólica. Aquela mini de TV mesmo, VHF. Ela tem uma desvantagem, que ela sai com dois fios. Então um fio tem que ir para o GND. Aqui não, uma antena tradicional ela é uma coisa só. O GND é o aterramento tradicional do circuito. Então, tem que trabalhar com calma aí. Ver um circuitinho na internet e já querer montar, até mesmo nessa situação, lá nos exemplos, eu deixei. Deixa eu ver se eu deixei o vídeo. Por exemplo, lá você vê aquele, por exemplo, aquele teste que eu tinha comentado com você, por exemplo, o cara coloca um LED e coloca um diodo nele, e por exemplo, só passa nas coisas, assim, o LED já acende, aí é detector só. É só um detector. Inclusive, eu vou fazer uma observação que o Wilson pediu uma coisa semana passada, aí eu vou autorizar, mas vou fazer uma exigência a mais do que ele pediu. Eu já explico. Então, eu acho que eu tenho um videozinho salvo no meu YouTube que usa um circuito parecido com esse. Esse daí é o circuito mais comum de você ver para coleta RF. Isso aqui faz uma diferença que na minha época era tão sofredor. Aqui, eu acho que esse videozinho aqui trabalha com um princípio parecido do que eu estou falando ali. Ai, propaganda. Que relaxa o quê? Só que eu vou pular a parte que ele está... Deixa eu ver se o desenho dele está certo igual. Ah, não. Ele colocou ali uma ponte, então eu não usei ali tipo ponte, tá vendo? Só tem que colocar os dois diodos a mais ali. Então, a diferença para ter o GND. Não necessariamente obrigado a ter aquela ponte aqui.
você vai aproveitar melhor a retificação. Você vai aproveitar melhor a retificação. Na hora que ele monta aqui, ó, ele monta o circuitinho e faz o primeiro trabalho básico, medir as tensões, que ele vai ver em quais frequências ele vai conseguir trabalhar. E aí ele vai ver se ele vai conseguir alimentar um LED ou não. Tem uma parte aqui que ele joga na calculadora, ó. Ele pega a calculadora, tira a bateria e coloca os fiozinhos. Aqui ele está testando com o rádio RF de uma antena de 10 dBi. 10 dB aí ele está sacaneando, né? Porque ele vai conseguir 5 volts. Então, repara que ele vai lá 1,5 volts. Ele estoura a escala toda hora, ó. Então é um exemplo. Mas aí ele alimenta a calculadora, ela funciona, mas descarrega com o tempo. Então, para ficar como dica para vocês, a diferença do meu circuitinho para o dele ali, gente, repito, esse é o circuitinho que eu lembro de ter feito na faculdade, tá? Eu fiz esse mesmo estudo na minha época. Era inclusive uma das propostas que eles ofereceram para a gente desenvolver no TCC. A diferença está aqui. Ele tem uma fonte retificadora, né? Basicamente. Basicamente está aqui, mas ainda continua sendo importante aqui. Esses capacitores não são eletrolíticos. Esses aqui são. Deixa eu até colocar aqui a simbologia correta para não confundir. Então, é a diferença básica. Porque o nosso sinal vai entrar alternado, o casamento de impedância aqui vai aproveitar ele da melhor maneira possível para jogar na retificação. Quando ele jogar na retificação, vai me gerar tensão de saída. Essa daqui é a primeira informação importante que vocês têm que ter antes de pensar em colocar o diodo. Por quê? Na hora que a gente vai fazendo casamento de impedância, por exemplo, vamos falar que você pega uma antena dessas de cabo, que você coloca autônoma, 1 metro de altura. A área dela de recepção, a frequência com que ela trabalha tem total diferença. Então, é um exemplo. Vocês podem fazer uma antena no circuitinho impresso e ela vai ficar aqui dentro, num formato mais ou menos assim. Meio curvada aqui. E vai sair uma trilha aqui para você ligar. Você pode fazer dentro do circuito impresso uma antena em espiral. Você pode fazer uma antena do tipo borboleta dentro do circuito impresso. Então isso tudo tem que ser avaliado. Não necessariamente você vai ter que colocar uma antena de uma torre de transmissão, uma torre da Oi para conseguir, que aí é doideira, vamos dizer assim. Deixa eu só mostrar ali, o pessoal de casa entender, mas é só uma dica, só uma dica. A determinação dos valores pessoais é um ponto interessante. Fernando, eu não tenho multímetro em casa. Bom, aí eu vou falar primeiro uma opinião pessoal. Nós já estamos na época que aqui está quase todo mundo formado e deveria ter um multímetro já em casa. Pensando por esse lado. Mas claro, nem sempre temos. Montei o circuitinho, não tem. Traz o circuitinho em uma das aulas práticas que eu vou fazer, que enquanto eu estou ali fazendo uma explicação, você mede a tensão na saída. Você aproveita uma das aulas práticas que a gente já está executando. Então, deixa eu tirar isso daqui porque é uma aula muito boa. Semana passada o Winston virou para mim e falou: Fernando, esse circuito de colheita de IRF é bem parecido com um detector de tensão. Eu posso fazer um detector de tensão?
Na hora com ele eu já falei, pode, que vai dar no mesmo pro meu objetivo. Mas aí eu lembrei de uma coisa, detectar tensão é relativamente fácil. Então quem for fazer um detector de tensão usando o mesmo princípio, tem que ter um detector 2 LEDs. Um que acende quando é 110 e um que acende quando é 220. Para mim aceitar. Combinado? Para dificultar ficar no mesmo nível do outro. Então, se for fazer um detector de tensão usando o mesmo princípio de um coletor RF, que nada mais é que uma coleta de ondas eletromagnéticas, ele tem que diferenciar 127 e 220. Eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Não vai comprar uma canetinha aí na loja chinesa, desmontar a caneta, chegar aquela montadinha aqui bonitinha pra mim não, que eu vou saber. Oi? Não, já tem, mas você vai chegar aqui só com o circuito interno da caneta e vai achar que eu não vou saber? Eu não sou bobo também, tá? Então, gente, olha lá, ó. Me presta ela aqui. Tá funcionando? Já tem as canetas. Só fase? Então, ele percebe aonde tem corrente. Vai me matar uma curiosidade que eu sempre tive. Funciona no metal também. Eu sempre achei que o metal poderia interferir. Então aqui é só para detectar se está energizado ou não. Fibra ótica também? Deixa eu ver aqui no cabo tradicional. No cabo tradicional não. Aqui, nessa daqui ele não negociou. Lá ele pegou, mas o funcionamento é simples. É simples. E ele funciona com o mesmo princípio. Tem um eletroímã basicamente aqui na ponta, o circuitinho que faz a conversão para pintar. Mas não vai tentar me enganar, não. Isso aqui é ótimo para quem trabalha com eletricidade, tá? Outro ponto importante. E aí, antes de começar a nossa aula, que eu acho que vai ser hoje relativamente um pouco mais curta pelo nível do conteúdo, aula prática nessa disciplina. Até o momento que eu saí de casa, tinha 44 alunos na lista, na disciplina de compatibilidade. Em comparação, nas de máquinas tem 27. Usando o princípio que nós somos engenheiros, que sempre falta gente, eu montei já aula prática para máquinas e eu vou tentar fazer com todo mundo ao mesmo tempo como teste. Expliquei a situação. Se eu ver que não vai dar certo, a gente vai passar a dividir a turma depois. Já em compatibilidade eu vi que não dá certo fazer todo mundo ao mesmo tempo. Eu não vou ter osciloscópio e fonte geradora de sinal suficiente para montar tantos grupos e nem espaço. Minha proposta: dividir a turma. Primeiramente eu pensei em dividir primeiro e segundo horário. Só que eu acho que isso é péssimo. Por quê? Quem ficar no segundo horário, mesmo que depois a gente alterne, vai ter que esperar 1 hora e meia para começar a aula e vai desgastar mais ainda quem já está cansado uma sexta-feira. Qual é a minha proposta? Inclusive, eu já montei a aula prática hoje. Eu unifiquei 2 aulas práticas e vou fazer uma turma numa semana e uma turma na outra. E aí eu vou deixar um trabalho para a turma que está em casa fazer e me entregar no dia da aula. Pessoal, eu acho mais proveitoso que o real se a gente está focando nesse projeto. Mas o projetinho é relativamente... Vai dar para aproveitar. Assim, eu entendo que possa ser simples, mas às vezes é simples para quem só estuda, ou para quem tem mais tempo disponível. Eu não estou tendo esse tempo esse período. Mas deixa eu explicar qual que é o trabalho antes. O trabalho, de qualquer jeito, todo mundo vai fazer ele 1 hora ou outra. Não preciso falar o que é.
Então vai dar para aproveitar e, em contrapartida, aproveita esse tempo também para desenvolver esse projetinho. Mas aí o ponto interessante. Ah, Fernando, já que hoje eu estou na turma B, você está dando aula para a turma A, será que eu não posso ficar ali no canto do laboratório com um multímetro, testando o meu circuitinho? Não, não. No dia que for a turma A é só a turma A, no dia que for a turma B é só a turma B. Mas aí a gente vai fazer o faça valer a pena. Eu tenho que registrar isso para frequência. Então, por exemplo, quem já foi esperto já deve ter começado a fazer, porque sabe que eu faço isso em todas as minhas matérias. Então, quem tiver na turma A turma B vai entregar, por exemplo, eu já estou planejando fazer a primeira aula prática semana que vem. Como que eu vou fazer essa divisão? Pela lista de chamada. Na quarta-feira, eu vou olhar no portal quem está matriculado e vou dividir por 2 a lista de chamada. Então aí eu vou mandar uma mensagem através do AVA para vocês falando: no dia 3/9 vai vir na aula alunos da letra de fulano até ciclano, até a letra tal. No dia 10, letra Juscelino até zebra. Não tem ninguém aqui com letra Z no nome, eu acho que é o melhor exemplo que eu posso. Então eu vou dividir 2 etapas. Mas o faça valer a pena para quem não está aqui em sala de aula tem que ser enviado nesse dia. Que isso? Aí assustou. Aí o faça valer a pena tem que ser enviado nesse dia por e-mail para valer a frequência. Eu acho que é um jeito mais tranquilo do que eu fazer uma aula prática mais curta e alguém for ficar para depois do intervalo. Tem muitos, eu conversei, troquei ideia com as pessoas e falou: ah, Fernando, é negativo para a turma do segundo horário, porque hoje você está no primeiro, uma turma está no segundo. A turma que está no segundo não vai render igual a do primeiro, vai ficar mais cansada e vai ficar meio que te perturbando. Foi o termo que usaram comigo. Em contrapartida, na hora que inverter, a turma que já foi no primeiro horário vai achar ruim de estar no segundo, que vai querer ficar fixa no primeiro para ir embora na hora do intervalo. Então eu acho que fica mais viável eu fazer 2 práticas em um dia e dividir a turma, metade fica em casa e a outra metade vem, depois inverte. Todo mundo, entre aspas, ganha uma folga para desenvolver o projeto, fazer o portal, fazer o faça valer a pena, e vem aqui e faz 2 práticas ao mesmo tempo. Laboratório, eu tenho uma tendência de não fazer intervalo no laboratório para a gente não perder linha de raciocínio, porque senão eu teria que trancar o laboratório, deixar vocês lá de fora. Então aí a gente não faz intervalo e vai direto. Eu, Fernando, não me importo de ficar até 10 horas para todo mundo aproveitar. Mas, gente, vamos dizer que inevitavelmente vai ser formado duplas. Eu não tenho nem osciloscópio, eu devo ter uns 20, não, 20 é muito, uns 15 osciloscópios. Se tiver 20 alunos na sala, alguns vão ficar em dupla. Vai ter situação que a dupla vai se formar, eu vou ver um aluno que tem um pouco mais de dificuldade, eu vou falar: fulano, senta com o ciclano para ajudar, por questões estratégicas, para todo mundo ter um rendimento igual. Por exemplo, quantos aqui sabem mexer no osciloscópio da faculdade? O Winston eu sei que sabe, o Henrique eu sei que sabe, cadê o outro? Cadê o outro que veio semana passada? Agora fugiu, porque eles tiveram aula comigo no período passado. Quer dizer que eles são expert no osciloscópio? Não, mas eles podem me dar uma força. Então é só uma ideia, eu estou jogando limpo com vocês do meu planejamento de aula prática. Aí nesse primeiro bimestre, que eu tenho previsto 2 aulas práticas, elas vão correr em um dia só, e a gente vai se apertar e vai correr para fazer ela no mesmo dia. A gente vai ver, por exemplo, vai usar o gerador de sinal. É uma prática até que aparece também em circuitos elétricos. Eu não sei se vocês tiveram práticas em circuitos elétricos. Talvez por causa da pandemia isso interferiu também. E aí a gente vai fazer uma coisa bem legal, que a gente vai pegar uns ímãs e vai aproximar de cada componente
e observar no osciloscópio se existe alteração. E aí vocês vão ter a obrigação de explicar por que existe essa alteração e o que cada componente interfere. Então, é uma sugestão, estou meio que abrindo, mas já está definido da minha pessoa. Você falou que dia 10 é a primeira parte. Segunda turma. Semana que vem já começa. Mas você falou dia 10 é a primeira parte do trabalho, que seria no segundo turma. Qualquer coisa eu pulo ele para outra semana. Obrigado por lembrar. A primeira parte do trabalho, que é apresentar o circuitinho, e eu deixei até trio, não foi? E quem é o trio fica adiado para o dia 17. Vocês me apresentar o circuito. Quando eu falo circuito, não é o circuito montado, tá, gente? É um diagrama igual eu fiz com a ideia que quer seguir. Tá joia? Mas é entregado ou... Oi? Você só vai chegar com ele no papel e vai me explicar. E eu vou anotar. Oi? Eu expliquei isso. Não, eu expliquei isso. Não, mas tem que ser ele para perguntar. Podia ser qualquer outra pessoa, mas tem que ser ele. Gente, vamos lá. A sala aqui deve ter 40 alunos. 44 na minha lista. Dividido por 3, deu o quê? 16 grupos? Se com 3 já vai ter gente carregando o outro, imagina com 5. Não, porque a ideia é a seguinte, como ele tem organizado nada, a gente pode ser o mesmo grupo. Tá com Covid também, entendendo? Em pessoas diferentes. Eu acho que é válido, sabe? Não, é só uma ideia. Se eu gostar, a gente... Zanata fez com 5? Foi com 5, são 8 ou 9 grupos, né? Porque um também é 9. Mas também tá com tanto quantas pessoas quanto aqui. Pessoal, a questão de carregar, isso aí é mais velho que Judas contra Jesus. Entendeu? Isso vem lá na época da Bíblia. Isso existe. Não tem como negar. Até com 3 vai carregar. Na verdade, foi o jumento que carregou Jesus, só para constar, tá? Pode ser também. Carregar Jesus seria uma honra para qualquer um de nós. O problema é carregar Judas. Não, eu tô falando que... Não, você tinha que... Eu tô, pior de tudo, que eu tô gravando isso. Mas o pessoal vai entender a brincadeira, né? Não, gente, eu pensei no que ele falou da questão do Zanata ter dividido vocês em grupos de 5. Não, tem o mesmo grupo. Uma vez faz 2 trabalhos. Oi? Deixa eu pensar e eu mando uma mensagem para vocês. Porque a minha intenção era que saísse pelo menos uns 15 coletores RF aqui. Se eu sabe que 10 vai ser igual. Então, o que tem chance de dividir muita coisa? Você sabe que se for 10 vai ser igual. Vou falar. Oi? Vamos lá, qual que é o embasamento técnico? Pessoal, eu tô aqui te ajudar, porque eu gosto do Senhor. Eu me simpatizo infinitamente com essa pessoa. Por que eu tenho que ter o azar de ter a mesma junção que o Zanata, senhor? Podia ser uma junção diferente, podia tirar uma turma, não, eu colocar a mesma junção. Isso aí é você chegar com a bola e encher muito. Tá bom, pode ser até 5 pessoas. Você fechou 5? Sacanagem, eu vou ter que brigar com o Zanata, porque... Olha que pediu um robô, hein? Oi? Você foi bem legal pra gente, pediu um robô. Não, ele pediu um modelamento. Algo que você corrija, um robô. Pode ser só uma inteligência artificial. Então, gente, eu vou fazer a correção lá no slide, vou mandar uma mensagem afirmando. Pode ser até 5 pessoas, mas aí... Mantém o mesmo grupo do Zanata. Desde que seja o mesmo grupo do Zanata. Combinado? Alguma discordância disso? Não? Você não concorda? Não tem essa, não. Eu só quero te ajudar, você tá sabida. Tem que ser o mesmo grupo do Zanata. Então, o grupo que vocês apresentarem para ele vai ter que me apresentar também.
Porque se tiver grupo diferente, aí não, a justificativa de vocês foi por água abaixo. Não. Meu grupo só tinha que ter minha sala, então pra mim tá feito. Era a intenção também, mas combinado então. Mesmo grupo da matéria do professor Zanata vai ser do meu. E aí vocês, vamos dizer assim, se gladiam por aí, mas tá doendo no coração abrir essa oportunidade. Mas pensa do outro lado, vai ter mais prática. Viu? Você vai fazer a verdade, não vai trabalhar mais cedo fazer o laboratório. Você queria dar aula de ontem. Foca nisso, pessoal, mais prática. Meus trabalhos você está corrigindo. Vamos lá, primeira coisa, se tem uma coisa que eu sinto prazer extremo é corrigir trabalho e prova. Nossa, eu sento com uma caixa de chocolate, um filme, alguma coisa para comer, meu amigo, é uma diversão. Ainda mais esse período que a prova é escrita, ô delícia. Isso mas os cálculos eu confiro. Eu comprei o aplicativo. Mas eu confiro os cálculos também. Eu confiro os cálculos também. Entendo o seguinte, eu sou bem honesto em corrigir o gabarito. Mas eu gosto de ver o que o pessoal escreveu na prova. Gente, não tem nada melhor. Graças a Deus eu não me lembro de ninguém aqui da sala pedindo, mas não tem nada melhor do que os pedidos desesperados na última prova. Depois da questão 10, o aluno vem, faz um texto, faz uma declaração de amor, escreve uma redação pedindo pelo amor de Deus. Gente, isso é maravilhoso, a gente rola de rir. Porque não vai fazer diferença nenhuma você escrever nada ali. A não ser que você escreva os 6 números da Mega Sena que vai ser premiada, vai fazer diferença nenhuma, só com a sua caneta. Então, com muita dor no coração, eu vou aceitar a sugestão. Esqueci seu nome, querido. Oi? E eu sempre tenho dificuldade com o nome. Pedro. O Pedro e o João, que fez a defesa. E eu acho que a sala como um todo, em um júri popular, bateu carimbo. Então, com muita dor no coração, eu vou permitir que seja até 5 pessoas, desde que seja o mesmo grupo do Zanata. Desde que seja o mesmo grupo do Zanata. E eu ia te dar essa dica. Talvez vocês consigam pensar em uma maneira de utilizar os 2 trabalhos juntos. Fazer a colheita de RF, colher os dados que você está gerando ali, atenção, e fazer um modelamento para acender LEDs em momentos diferentes. Já que a gente fez, quem sabe se torna um trabalho interdisciplinar. Não sei, pensem, vocês são inteligentes. Já abri a perna demais. Então, gente, só reforçando na questão do Covid, que o Covid agora ficou todo mundo alinhado, sem um discurso igual, para se reunir. Aposto que nessas reuniões de 5 pessoas vai ter carne, vai ter cerveja, como sempre, lanche. Beleza. Vamos ver agora, mas eu vou cobrar. Gente, a gente já falou, a gente está... É uma matéria que ela repete algumas vezes os mesmos termos, mas é porque isso vai ser cobrado de vocês. O que é compatibilidade eletromagnética? E aí a gente começa primeiramente por EMC. É a compatibilidade eletromagnética, electromagnetic compatibility. Então, é um termo que a gente tem que estar familiarizado. O que significa EMC? Então, você pegou lá um manual e apareceu esse termo EMC, você está com preguiça de ir lá nas abreviações e consultar. A compatibilidade, gente, repito, é a capacidade de um equipamento, meu celular, funcionar junto, estou colocando ele em cima do HD do notebook, funcionar junto com o notebook, sem causar interferência no notebook e no celular. Ele não pode causar nem interferência
no equipamento, nem sofrer interferência. Gente, todo equipamento gera um sinal de RF. Quem assistiu Independence Day 2, tem uma hora que o doutor, esqueci o nome do velho lá, está falando, e ele fala que todo equipamento eletrônico gera uma emissão RF característica. Essa emissão RF se dá devido aos componentes internos que formam esse circuito, esse componente, esse equipamento. A compatibilidade é a capacidade de funcionar sem sofrer interferência e sem interferir. Vamos colocar bem na ponta da língua. É compatibilidade. É a capacidade de ele conviver em harmonia. Quer dizer que ele não está fazendo uma influência no outro equipamento? Pode estar fazendo essa influência, só que ela não é significativa para interferir no funcionamento de ambos. E aí a gente vai fazer isso na aula prática para ver o que acontece de pegar, por exemplo, a gente vai ter um circuitinho, o que acontece se eu aproximar um ímã em um circuito de 20 kHz, o que acontece se eu aproximar um ímã do resistor? E a gente vai ver isso no osciloscópio. Então, nesse primeiro momento, eu vou lá, de verdade, vocês nunca fizeram aula prática no osciloscópio não, né? Fizeram? Ah, então vocês têm uma noção do osciloscópio. Vocês fizeram o que nele? Vocês lembram? Ponte retificadora? Beleza, a ponte retificadora é um excelente exemplo. O que acontece se eu chegar com um ímã em um diodo? Como que funciona o diodo, pessoal? O que é um diodo? Não. Um diodo zen, um diodo pretinho, 4001. O que ele é? Oi? Beleza, ou seja, ele é um semicondutor. Qual a diferença de um semicondutor para um condutor? Oi? Não. Exatamente, ele nem é isolante nem é condutor. Falando no popular, para determinadas situações de tensão, ele é isolante. Para outras determinadas, ele é condutor. Então ele trabalha dessa maneira. E ele é monodirecional. Ele é monodirecional. Ele circula corrente apenas no sentido. Basicamente, ele circula uma corrente só no sentido. Fernando, o resistor também faz isso. Qual é a diferença de um resistor, então, para um diodo? O diodo bloqueia o sentido oposto, mas em efeitos práticos, já que ambos permitem a passagem da corrente elétrica, por que eu não uso um resistor no lugar do diodo? Qual a função de um resistor no circuito, gente? Perfeito. E do diodo? Exato, ele permite para um lado e bloqueia do outro. Ambos têm uma queda de tensão. Qual que é a queda de tensão de um resistor? Oi? Proporcional à resistência e à corrente. Qual é a queda de tensão no diodo? 0,3. 0,7 ou 0,3. 0,7 se for de silício, 0,3 se for de germânio. Isso faz com que a gente crie a capacidade da ideia da ponte retificadora. A ponte retificadora, pessoal, nada mais é que um circuitinho que vai permitir que passe corrente no sentido e volte pelo outro. Então a ponte sempre vai ter dois diodos funcionando ao mesmo tempo. Vai passar e vai voltar. Ponte retificadora, são 4 retificadores. Elas trabalham em pares. Então, se você tem uma ponte retificadora em um circuito, automaticamente você já ganha ali uma queda de tensão de 1,4 volts, 0,7 para cada um. Quando eu aproximo
um ímã de um diodo, eu posso provocar um desarranjo na estrutura interna do diodo, tendo em vista que ele é normalmente material PN ou NP, dependendo do tipo do diodo. Então, se ele estiver em funcionamento, é claro, tá, pessoal? Então, pode provocar um desarranjo, aumentando ou diminuindo essa queda de tensão. De maneira mais simplificada, então, a gente já sabe compatibilidade e a capacidade do equipamento funcionar sem sofrer interferência do ambiente. Gente, quem aqui nunca chegou de rádios mais antigos, encostou na antena, você mesmo, você ser humano, encosta na antena e ele cheia? Não sei se vocês tiveram essa chance, essa oportunidade. Na TV, na hora de mexer na antena, você aproxima a mão, ela cheia. A gente tem uma característica, nós seres humanos como todos, de armazenar cargas elétricas, que é a nossa energia estática natural. Essa energia pode ser captada por uma antena e provocar ruídos. Além disso, nós emitimos ondas eletromagnéticas naturalmente também. O ser humano é um emissor de ondas eletromagnéticas. A gente tem um espectro eletromagnético. Inclusive nas teorias aí das pessoas que enxergam auras, na verdade falando que a pessoa enxerga a onda eletromagnética de um ser humano, mas aí é outra história. A definição de EMI, interferência eletromagnética. A interferência eletromagnética nada mais é que uma degradação da performance de um determinado equipamento, de um canal de transmissão. Hoje, ainda, com toda a tecnologia que nós temos, um grande foco de interferência eletromagnética ainda que a gente sofre é as radiações solares. Só para ver de curiosidade, não tinha nenhuma fitinha nessa cadeira aí, não? Eu acho que alguma turma mudou de posição, porque estão juntas essas 3 cadeiras. Aí aqui está a definição que vem do francês e tal, não importa. Gente, é porque eu tenho que ficar observando isso tudo aí. Quando passar alguém chamar minha atenção e falar, não tinha fibra corrido. Oi? E eu ainda não recebi essa orientação. Eu sei que a gente pode usar a capacidade total, mas a gente precisa ainda estar seguindo o distanciamento sempre que possível. Então, gente, deixa eu até pagar aqui, porque quando a gente fala de espectro de frequência, quando a gente fala de espectro de frequência, é uma coisa muito complexa de apontar propriamente dito. O espectro de frequência, a gente começa desde micro-ondas até raios gamas, colocando termos que a gente ouve mais comum. Então, por exemplo, um grande erro, a gente tem as nossos rádios aqui trabalhando a 10 a terceira. 10 a terceira. Ou seja, kHz, a gente começa a ter. Tinha estações de rádio trabalhando em kHz, principalmente quando era amplitude modulada. A FM, eu acho que até o outro fica melhor, não, vai ficar mais difícil de ver. A FM já trabalhava com frequências maiores nas casas de megahertz, que aí modulavam frequência. O raio-x, pessoal, que a gente trabalha tradicionalmente, ele é 10 a menos 10. O raio-x trabalha com frequência de 10 a menos 10. O raio gama, 10 a menos 12. Então, isso aqui é um intervalo de ondas, o comprimento de onda propriamente dito. Gente,
A gente está falando do comprimento de onda. Lembrando que quando a gente fala de comprimento de onda, a gente está falando de período, a frequência é o inverso, né? Acho que nem todo mundo sabe isso. Suponhamos, eu tenho uma onda alternada e do início ao final dela tem um tempo igual a 0,28 segundos. Qual é a frequência? Qual é a frequência? Qual é a frequência? Oi? Gente, ninguém vai com calculadora aí, não? Décimo período. É junção com décimo. Pensa que é décimo, fica mais próximo. Deu quanto? Oi? 3,57? Você dividir 1 por isso? 3,57. 3,57 Hz. 3,57 Hz. Então a gente consegue calcular a frequência com o período. Então, gente, quando a gente vê aqui na barra de frequência, você vê, por exemplo, o núcleo atômico, ele está na frequência de 10 a 20. 10 elevado a 20. E a gente vem regredindo. E aí a gente trabalha essa situação. Uma curiosidade também, as cores entram aqui. Então, pessoal, perguntinha básica. Qual é a capacidade da audição humana? Eu acho que eu perguntei isso na aula passada, mas qual é a capacidade da audição humana quanto à frequência? 20 a 20 mil Hz. A gente ouve nesse intervalo. O cachorro ouve além disso. Ouve um pouco antes e um pouco depois. Então a gente tem várias estruturas que trabalham com frequência. Quando a gente pega, por exemplo, que a gente vai usar uma radiação gama para matar um determinado tipo de câncer por radioterapia, não necessariamente é gama, tá, pessoal? Normalmente é só raio-x mesmo. Eles vão concentrar um foco de raio-x naquelas células para destruí-las, para acabar com elas. A luz ultravioleta 10 a menos 8 de largura, isso aí a gente vai vendo que são os tamanhos propriamente ditos. Exemplos de interferências eletromagnéticas, gente. Ninguém vê isso aqui mais, graças a Deus. Mas o senhor Juscelino, eu, o Bósforo, genro dele, já fez televisões de tubo. Aí a esposa, na hora do futebol, na hora que ela no ataque, ligava o liquidificador, zerava tudo. Aí só ouvia aquele. Não é? Estão mentindo? Eu vi muito isso. Por quê? A geração de ruído, todo mundo acha que ela é simplesmente pelo ar. A gente tem a radiação irradiada e tem a conduzida também. Nós vamos ver isso mais à frente. A conduzida ela acontece na própria rede elétrica. Então essa é uma das mais problemáticas que tem. Já é, tudo que girava provocava ruído. Isso explica aqui, pessoal. O ruído propriamente dito, se estivesse muito perto, poderia ser irradiado ou conduzido pela rede elétrica. Opa, eu sempre erro. Isso também pode acontecer vindo da rede da própria concessionária. Tem uns toques por aí que assusta, gente. Parece que é um explosivo, hein? Então, hoje não é tão comum isso, porque as próprias concessionárias aprenderam que deixar os ruídos acontecer é prejuízo.
Então tem sistemas que ajudam a evitar. Computador, gente, os mais antigos em especial, a gente via muita interferência. Principalmente quando quem ainda usa tela de tubo. Apesar de não parecer, ainda tem muita gente aí que por efeitos da vida tem TVs e computadores de tubo. Parece bizarro, mas existe. Eu gostaria de ter um monitor de tubo de uns 36 polegadas para me jogar. Porque eu acho que fica mais bonito dependendo dos jogos antigos, dos que eu gosto. Porque nos jogos de hoje fica uma coisa estranha. O jogo que eu joguei lá em 2000, 2002, era totalmente diferente. Radiofrequência, pessoal, isso aqui ainda acontece muito. Existe maneira. Eu tinha pensado, como primeiro projeto para vocês, pedir para vocês desenvolverem um bloqueador celular. Foi meu primeiro pensamento. Vocês iam estudar no canal do seu próprio celular e ia criar um bloqueador celular. Então, o que eu ia fazer? Eu ia ligar para o seu celular e você ia ter que bloquear a chamada com algum circuitinho. Mas depois eu parei para pensar, isso aí fazer com cada aluno, 10º período alguns, eles iam chiar demais, porque era um projeto um pouco mais simples. Mas não é um projeto difícil. Quem tiver curiosidade pode pesquisar bloqueador de celular. Você nada mais vai fazer do que pegar a banda que você está trabalhando e criar uma onda para anulá-la. Exemplos de AMI ainda são muito perigosos na parte de aviação. A faixa de frequência que a gente trabalha na aviação, ela é proibida para o público em geral. Você não pode utilizar frequências dentro da margem da aviação. A mesma coisa acontece para a parte marítima e para a parte militar de um país. É proibido por lei. Rádios amadores provocaram inúmeros acidentes por interferir em comunicações aéreas. A gente vê até filmes antigos retratando que a pessoa está lá no rádio amador e pega a conversa de uma aeronave. A gente sabe que o mundo, gente, ser humano é uma raça que não presta, né? Como base nós não prestamos. E a base hoje, por exemplo, da espionagem mundial é feita com espionagem em determinadas frequências. A gente tem a radiação por LED, que hoje é muito comum. A maioria das lâmpadas hoje são de LED. Entre inúmeros outros. O micro-ondas, aí até o colega ali, ó, falou que aproximou do micro-ondas. Eu só espero que ele não tenha pegado o circuito e colocado dentro do micro-ondas. Que aí nós teremos um problema mais sério, vai estourar algumas coisas. Oi? Circuito assado, boa. Gente, o roteador Wi-Fi, por exemplo, que é um tipo de radiação intencional. Vocês já repararam como ele sofre influência demais? Ele trabalha com uma frequência relativamente baixa e de pouca, vou colocar por enquanto como monitorador, de pouca potência, de pouca densidade. Então, se você tem um roteador Wi-Fi que tem muitas paredes interrompendo o sinal dele, você passa a ter queda de internet. Aí você vai pedir orientação, falar, compra um duplicador de sinal, né? Como fala? Oi? Um repetidor de sinal. Gente, igual quando eu fui colocar a internet na casa, o instalador queria porque queria colocar na sala. Eu falei, não, você vai colocar em tal lugar. Ele, não, mas na sala fica melhor, vai estar fazendo. Eu, não, na sala vai ter atrapalhar, eu quero aqui. Fiz ele colocar no meio da casa. E aí eu não tinha que comprar repetidor. Então, são coisas que a gente tem que ter conhecimento. Inclusive, pessoal, o sol ainda é a principal causa de problemas
na atmosfera. Na questão eletromagnética, pulsos solares podem provocar queimas de equipamentos até hoje. Exemplos aí, pessoal: o ser humano encostando em alguma coisa, a energia estática, uma explosão nuclear, a dispersão eletromagnética dela é sentida em todo o planeta. Hoje, se qualquer país fizer um teste nuclear, todos os outros países vão ficar sabendo. Não tem como você fazer hoje um teste nuclear e ficar oculto. Todo mundo sabe, por causa dessa questão da dispersão eletromagnética. A Tsar Bomb. Boa noite, quase na hora de ir embora. Acho que legal. Tá. A Tsar Bomb, por exemplo. Desculpa, não é Tsar Bomb, não. Tsar Bomb é outro nome. A maior bomba de hidrogênio foi feita pelos russos. A onda de choque dela, a gente não está falando de onda magnética, a onda de choque dela circulou a Terra 3 vezes. Então ela explodiu, a onda de choque dela deu 6 voltas em torno da Terra. Você imagina o que é isso? Quando a gente pega ali a história de Hiroshima, por exemplo, que houve a explosão não foi uma explosão nuclear. Tem gente que vê imagem e coloca que é explosão. Não, houve uma explosão, como a gente vê uma explosão de um gás de cozinha, vamos dizer assim, só que em maiores proporções. O que gerou problema aí é que ela ficou soltando radiação por muito tempo. E poluiu as nuvens que viajaram por boa parte da Europa. Até hoje, por exemplo, regiões da Espanha e da França, tem alguns níveis de radiação devido a Hiroshima. Deixa eu pular um pouco dessas imagens para a gente entrar em conceitos e definições básicas de EMC. Gente, ambiente. Dá tempo um pouquinho de falar pelo menos mais umas duas coisas. Ambiente eletromagnético, meio eletromagnético, é a totalidade ou conjunto de fenômenos eletromagnéticos existentes em uma determinada região. Gente, quando a gente pega, por exemplo, eu comentei isso também na aula passada, o bloqueio que a Anatel fez com equipamentos de celulares, e alguns celulares, desculpa a expressão, xing-ling, pararam de funcionar no Brasil. É porque os estudos mostravam que eles provocavam algum tipo de interferência na rede que eles estavam sendo usados. Então, o meio eletromagnético dele sofre influência desse equipamento parasita muitas vezes. Ambiente eletromagnético prático geralmente varia no tempo. Distúrbio eletromagnético, gente, é qualquer distúrbio que aconteça, que possa degradar um dispositivo, equipamento ou sistema. Dá uma dica legal para vocês. Vocês já experimentaram pegar um imã e colocar no celular de vocês? Alguém tem coragem de fazer isso? Porque eu não tenho. Então, provocaria um distúrbio nesse celular, poderia até queimar. Emissão eletromagnética. Fenômeno pelo qual a energia eletromagnética é originada pela sua fonte. Ela emite. Imunidade é a característica de um equipamento de sobreviver, vou colocar esse termo, de operar sem sofrer degradação a distúrbios eletromagnéticos. Vocês reparam que eu coloquei bem diferenciadinho, bem separadinho no slide. Esse slide, eu acho que eu já até postei ele. Se eu não postei amanhã, vai estar no portal. Porque pode ter alguma dessas perguntinhas nas provas. Que a gente tem que saber o que é, por exemplo, imunidade eletromagnética. Susceptibilidade eletromagnética. Agora a gente já está acostumado com esse termo. A propensão de um equipamento ser influenciado por distúrbios eletromagnéticos. É o oposto
da imunidade eletromagnética. Exemplo, ainda hoje você não pode usar celular em voos. Por quê? Porque a comunicação do celular pode interferir na comunicação do avião. Aí o que muitas operadoras aéreas têm feito? Tem disponibilizado o sinal de Wi-Fi dentro do avião para a pessoa não correr o risco de usar a internet dela durante o voo. Mesmo sendo proibido, sempre tem um filho da mãe para ligar o celular. Quer dizer que eu vou ligar o celular e o avião vai cair? Não, ele pode interferir. Quer dizer que vai interferir? Não. Cada vez mais a gente tem tecnologias que mudam isso. Mas ainda assim, por que essa proibição ainda existe? Porque a gente ainda tem aeronaves aí que tem mais do que a nossa idade em voo. Nós temos aeronaves hoje no Brasil que estão há 40 anos em operação. Então, elas não foram preparadas para a tecnologia que a gente tem no momento. Então, ninguém quer correr o risco de derrubar um avião, né? Gente, quando a gente pensa na parte de... Eu vou parar nessa página aí porque já está dando intervalo. Quando a gente pensa nessa parte de compatibilidade eletromagnética, a gente tem que lembrar que nós vivemos uma era de mudança tecnológica total. Mas isso é novo. Tem 20, 25 anos que a gente está vivendo essa mudança. E tem muitos equipamentos aí antigos. Raio-X, por exemplo. Os raios-X novos, você não precisa tirar relógio, essas coisas. Mas ainda assim, eles pedem para você tirar toda parte metálica que você tenha no corpo, todo objeto metálico. Mesmo ele tendo a capacidade de relevar essa situação. Mas por que isso? Nem todos os hospitais têm raio-x novos. Eles não vão comprar uma máquina de raio-x só porque lançou uma de nova geração. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, não é com o que está surgindo, é o que já existe. Vamos fazer